Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 5 de janeiro de 2020, Brasília, Distrito Federal, domingo. Este, o 23º vídeo 23 da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Nesse vídeo, trarei aqui mais uma passagem preferida minha, e uma passagem que mostra claramente a fantasia bíblica. Mais uma passagem. Antes de entrar na análise dessa passagem bíblica, é bom a gente ouvir novamente o trecho da conversa entre o padre Joaquim Carreira das Neves, padre português, e o escritor português ateu José Saramago. Os dois se encontraram no canal de televisão portuguesa há alguns anos. Então veja aí, ouça o trecho, a pergunta do José Saramago ao padre, referindo-se à lenda de Jó. Veja aí, depois voltarei aqui, certinho? Vamos lá. Diga-me então, padre, o que é que fazia o Satã no encontro com Deus e os anjos? Aquilo tem pura e simplesmente aquilo são imagens criadas. São imagens criadas, personagens criadas. Vamos lá ver. Quando diz que são imagens... São personagens criadas. Quem escreveu aquele livro, se eu posso falar, quem escreveu aquele livro faz aquilo que você também faz nos seus livros. Você cria imagens, cria personagens. Muito bem. Você acabou de ouvir a pergunta do José Saramago, endereçada ao padre Joaquim Carreira das Neves. O Saramago perguntou a ele o que, no livro de Jó, no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus, Saramago pergunta ao padre o que, naquela lenda, o Deus hebreu e o Satanás e os anjinhos faziam ali reunidos. O que? Qual a intenção deles? O padre Joaquim Carreira das Neves não respondeu assim diretamente a pergunta formulada pelo José Saramago, explicando o porquê. Ele foi mais além, o padre, para acabar logo ali a conversa. Ele disse ao Saramago, de forma bem clara, que aquilo ali que está no livro de Jó é uma criação do escritor hebreu. Não há um personagem ali chamado Jó no mundo real. Deus hebreu ali também, no mundo real, se encontrou com Satanás também, no mundo real. Então o padre diz a Saramago que o escritor hebreu criou o personagem Jó, criou o Deus ali se encontrando com Satanás e com os anjinhos, que tudo isso é criação do escritor hebreu, é invenção dele. O padre disse isso de forma clara ao José Saramago. E disse ainda, Saramago, o que você faz nos seus livros? Você é um escritor, Saramago. O que você faz em seus livros? Você cria personagens também. Você cria histórias, inventa histórias. E inventa personagens. A mesma coisa, Saramago, é o escritor hebreu. E o padre tinha toda a razão. Tinha porque ele faleceu ano passado, 2019. E o José Saramago sabia disso. Sabia disso, que aquilo ali que está em Jó é lenda, é criação de um escritor hebreu. Daí os erros, daí as monstruosidades, daí os absurdos, certinho? E isso, gente, isso é a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Um livro, um conjunto de livros repletos de lendas, mitos, alegorias, fábulas, contradições, discrepâncias e erros mais variados possíveis. Isso é a Bíblia. É a verdade que está aí e que é escondida por líderes aí cristãos, né? Que enganam os fiéis nas igrejas, certinho? Isso é o retrato da Bíblia. É o retrato da Bíblia. E você vê aí o próprio padre dizendo isso. Muito bem.
Então, para esse vídeo, vou trazer aqui mais uma passagem bíblica engraçada, muito engraçada e completamente irracional, injusta. Mais uma. Por quê? Porque não é um fato real. É mais uma história criada pelo escritor hebreu, do mesmo jeito que o livro de Jó. Entendeu? Então, vamos ver aqui erros e também absurdos aqui. Vou tratar aqui para vocês um pouquinho daquele momento antes da lenda do dilúvio, certinho? O dilúvio hebreu, o dilúvio bíblico. Então aqui vamos pegar um pouquinho antes do dilúvio, certinho? As igrejas propagam aí, líderes religiosos dizem aos fiéis que o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E os fiéis acreditam. Por quê? Porque eles não estudam a Bíblia. Eles não leem a Bíblia, não analisam a Bíblia, não fazem comparações. Eles não estudam os costumes da sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Eles não estudam os costumes da sociedade judaica, de onde saíram os cristãos, no Novo Testamento. Então, quando a pessoa não estuda, não sabe nada acerca de um assunto, ela acredita em qualquer um que falar qualquer bobagem, certinho? Então, os líderes religiosos aí cristãos nas igrejas dizem que o Deus da Bíblia é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tudo isso, gente, é invenção bíblica. Deus algum existe e o Deus da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. E isso é tão fácil de mostrar que estou aqui nesse pequeno detalhe, certinho? Então vou mostrar aqui uma passagem bíblica, que é mais uma lenda, uma criação do escritor hebreu, uma passagem bíblica que está em Gênesis, um pouquinho antes de ocorrer o dilúvio. E você verá que o Deus da Bíblia, mais uma vez, ele perde sua onisciência. Ele não tem conhecimento do que vai acontecer daqui a um segundo. Imagine 2 dias, 3 dias, 4 dias. Porque tudo isso aqui, gente, é lenda, é história criada. Daí suas irracionalidades e seus erros, certinho? Então vamos aqui. Gostaria de que você, no final desse vídeo, quando terminar o vídeo, você abra sua Bíblia, leia a Bíblia. E principalmente, nessa passagem que eu vou indicar aqui, certinho? Eu quero que você abra seus olhos, que você veja isso aqui como ela é, certinho? Veja a Bíblia como ela de fato é, certinho? Então vamos lá. Pegue sua Bíblia depois, no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Você afasta a capa para a esquerda e aí você já terá o primeiro capítulo de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8, certinho? Então veja aí, Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Aí, gente, nessa história inventada pelo escritor hebreu aqui, que não foi o Moisés, nessa história inventada por ele, inúmeros absurdos, e apenas aqui em 3 versículos, né? Você vê. Então, muito bem. Então, isso aqui, veja bem, é antes do dilúvio. Então, veja como o Deus hebreu, ele perde a sua onisciência aqui. E também há um erro aqui. E também uma injustiça, certinho? Porque isso aí era uma visão deturpada do escritor hebreu que fez isso aqui sobre o mundo, sobre órgão humano, sobre animais irracionais. Ele tinha uma visão deturpada, por isso ele escreveu esse absurdo aqui. Então vamos lá, vou ler os versículos 5 a 8 e depois eu explicarei a partir do versículo 5º, certinho? Então assim, Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8.
está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis aí o versículo 8º, o último. Muito bem, gente. Então aqui, nesses 3 versículos, o Deus hebreu, mais uma vez, e isso ocorre em toda a Bíblia, perde sua onisciência, porque isso aqui é uma história criada pela imaginação do escritor hebreu. Mas vamos aqui primeiramente a um erro, certo? Então vou ler aqui onde está o erro. Versículos 5 e versículo 6, certinho? Vamos lá, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Muito bem. Qual é o erro aí, gente? É o que eu digo. Só percebe esse erro aí quem estuda a Bíblia com seriedade, quem estuda os costumes da sociedade hebraica com seriedade. Aí a pessoa pega facilmente o erro. Um fiel cristão numa igreja aí, ele não pega esse erro, porque ele é orientado para a ignorância, para a crença. Ele é orientado para isso. E ele não tem a menor ideia do que é esse texto aqui. Então, muito bem. Vamos lá mostrar o erro aí. Deus aqui, na narrativa lendária bíblica, o Deus hebreu, ele se arrependeu, ele perdeu a sua onisciência. Ele se arrependeu de ter feito o homem na face da terra, e até mesmo os animaizinhos irracionais, répteis, aves, etc. Deus aqui se arrependeu. Por quê? Porque não tinha o conhecimento antecipado do que iria ocorrer, daí o arrependimento. E ele diz que essa ideia de destruir o homem, essa ideia de Deus destruir os animais irracionais, pesou muito no coração de Deus, certinho? Pesou muito no coração de Deus. O Deus aqui aparece com um coração nessa lenda bíblica aqui, certo? Então isso pesou muito no coração de Deus. E o erro está aí, gente. O coração. No mundo antigo, o homem não tinha o conhecimento que nós temos hoje acerca dos órgãos humanos. É fácil a gente saber, por exemplo, para que servem os olhos, hein? É fácil, não é? É fácil a gente ver para que servem os olhos. Para que serve a boca? Também é fácil a gente descobrir. Para que servem os ouvidos? Também é fácil. Qualquer pessoa pode dizer para que servem os ouvidos. Não é assim? Para que servem as mãos? Isso é fácil também. Para que servem as pernas? Também é fácil alguém dizer. Agora, quando os órgãos são internos, os órgãos estão dentro do corpo humano, por exemplo, o coração, o cérebro, os pulmões, rins, fígado, intestino delgado, intestino grosso, pâncreas, né, etc. Aí é difícil a gente saber qual é a função de cada órgão. Certinho? Isso é difícil hoje, imagine no tempo da Bíblia. Imagine no mundo antigo. O homem, quando estava ainda na caverna, morando em cavernas, o homem não tinha conhecimento da função do coração, do cérebro, do intestino, rins, fígado, pâncreas, etc. Ele não sabia para que servia
serviam esses órgãos. Eles não tinham esse conhecimento. Isso aí só veio a conhecimento depois de muitos e muitos séculos. Pois bem, e aqui está o erro na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o erro aqui sobre o coração está presente. Os hebreus não conheciam a função do coração. Os cristãos no Novo Testamento também não conheciam a função do coração. Daí o erro. Eles pensavam que o coração era a sede da inteligência, era a sede do amor, era a sede da solidariedade, era a sede da maledicência, da concupiscência, era a sede do ódio, etc. Isso em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento também não sabia a função do coração. Você vê inúmeras passagens relacionadas a Jesus, que está no Novo Testamento, e Jesus ali dizendo que o coração é a sede da inteligência, da maldade, da bondade, etc. E aí o erro. E esse erro não é só na Bíblia, não. Foi um erro mantido durante séculos e séculos no mundo antigo. Certinho? Aí o erro sobre o coração. O filósofo grego Aristóteles dizia que o coração humano, porque o Aristóteles não tinha conhecimento sobre os órgãos humanos como nós temos hoje. Ele dizia que o coração humano possuía 3 câmaras. Errou. O coração possui 4 câmaras. E Aristóteles dizia também que o coração humano era a sede da inteligência, entendeu? Aristóteles pregava isso, que o coração humano era a sede da inteligência, do ódio, do amor, enfim, dos sentimentos. O coração errou também. E durante séculos e séculos, essa ignorância em relação ao coração continuou, sem fim, até que surgiu um médico britânico chamado William Harvey. William Harvey apareceu e ele esclareceu por completo as funções do coração, todo o sistema do coração. Ele trouxe isso à baila. E ele afastou do coração, o médico britânico, esse erro de que o coração era um órgão pensante, que ele possuía inteligência, que ele distinguia maldade, bondade, maledicência, concupiscência. Ele acabou com isso. Porque isso significa, gente, evolução. Quanto mais a gente volta ao passado, você vê um mundo, em relação ao de hoje, um mundo ignorante, porque eles não tinham o conhecimento, a capacidade que nós temos hoje, porque isso exige anos, séculos e séculos. Então, William Harvey afastou a ignorância do coração. Então, a partir de William Harvey, o que aconteceu? O coração ficou com sua função, apenas um músculo que envia sangue por meio de veias e artérias. Na verdade, o órgão responsável pela inteligência, o órgão responsável pela bondade, maldade, concupiscência, maledicência, é o cérebro humano. E isso é do conhecimento hoje de qualquer estudioso da ciência, da medicina. É o cérebro que raciocina, é o cérebro onde está a inteligência, onde está a maldade, a bondade, onde está a maledicência, o ódio, a inveja. Tudo isso é o cérebro humano e não o coração. Entendeu o erro aí? Mais um erro na Bíblia? Pois bem, agora vamos continuar aqui para mostrar como o Deus hebreu, ele perde sua onisciência e ele volta atrás, porque não é onisciente. Ele se arrepende, porque não esperava que o evento ocorresse. Com a ocorrência do evento, aí o Deus hebreu, na lenda bíblica,
ele se arrepende, ele volta atrás. Você vê nas igrejas, em livros aí religiosos, principalmente evangélicos, que só levam os leitores ao erro. Eu tenho aqui inúmeros livros e compro só para esse fim. Eles dizem nos livros que o Deus hebreu é onisciente, nunca volta atrás. Pois aqui, mais uma vez, o Deus perde sua onisciência e volta atrás. Voltar atrás não é um pleonasmo na língua portuguesa, certinho? Não é um pleonasmo. Ou melhor dizer, não é um pleonasmo, sim, na língua portuguesa. Então vamos lá. Vou ler aqui, só para você entender como o Deus hebreu, ele perde sua onisciência e ele se arrepende do que diz. Ele volta atrás. Vamos ver aqui. No versículo 7, certo? No versículo 7, veja bem, do capítulo 6 de Gênesis, está escrito assim: disse o Senhor Deus aí dizendo, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, no versículo 7, veja bem, no versículo 7, antes do 8º versículo, no versículo 7, na lenda bíblica, o Deus hebreu diz que fará desaparecer da face da terra o homem que ele criou e o animal, o homem e o animal, todos os animais irracionais. Deus aqui, no versículo 7. Veja como os líderes religiosos enganam você quando dizem que Deus não volta atrás. Então, o Deus aqui está dizendo, no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Todos os animais irracionais e o homem desaparecerão aqui, porque o Deus hebreu está dizendo que vai fazer com que homem e os animais irracionais desapareçam da face da terra, todo ser vivente. Certinho? No versículo 7. Agora vem a pergunta. No versículo 8º, o seguinte: Deus realmente eliminou o homem da face da terra, como havia prometido no versículo 7? Você que está assistindo a esse vídeo, Deus aqui no versículo 7 foi bem claro: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. E aí vem a pergunta: sim, e Deus realmente fez desaparecer da face da terra o homem e os animais irracionais? Responda aí. Você tem um cérebro em sua cabeça, e veja bem, a função do cérebro é raciocinar, é filtrar aquilo que você recebe. O cérebro não está em sua cabeça para para separar suas orelhas, não. A função do cérebro não é separar as orelhas, é para que você pense, raciocine. Então você vê facilmente aqui que o Deus hebreu, no versículo 7 de Gênesis 6, está dizendo para ele mesmo que fará desaparecer da face da terra o homem e todos os animais viventes. Certinho? Sim, e aí, ele cumpriu isso? Cumpriu. Não há ninguém hoje na terra, não há um homem hoje na terra, não há um animal irracional hoje na terra? É isso? Claro que não. Claro que não. Você viu Deus aí, não foi? Ele não prometeu afastar, exterminar o homem da face da terra e os animais irracionais? Pois bem, você vê que não. Hoje, estamos aí em 2020 aqui no Brasil, e temos aí o homem, né? Homens aqui no Brasil, não temos? No mundo todo, animais irracionais, não é? Eu tenho até aqui a minha cadela, a Frida, que está ali olhando para mim, ó. Então você vê que Deus não cumpriu aquilo que ele prometeu. E no versículo 8, aí vem, no versículo 8, diz assim: porém, todavia, ou seja, contrário ao que Deus afirmou, porém Noé achou graça diante do Senhor. É ou não é uma passagem engraçada? Não é engraçado?
Veja bem, o Deus hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele se arrependeu de ter criado o homem e os animais irracionais. E agora ele resolve destruir, exterminar da face da terra o homem e os animais irracionais. E não destruiu. Ele olhou para Noé, aí voltou o homem para a terra, novamente, não é? Um novo mundo, com aí a lenda do dilúvio. Aí Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem bom. Só que esse Noé aí é um homem. Então o Deus hebreu não desistiu de exterminar o homem? Não voltou atrás? Voltou, rapaz. Cuidado com esses caras aí que estão pegando seu dinheiro e levando você a não pensar sobre a Bíblia, a não ler a Bíblia, a não examinar a Bíblia. Eles estão enganando você da forma mais ingênua possível. Entendeu? Você está sendo enganado por quê? Porque não lê a Bíblia, não consegue raciocinar. Coloque seu cérebro para trabalhar e você verá aí a verdade nua e crua. Nessa lenda boba aqui, o homem, o escritor hebreu, mais uma vez, nessa historinha inventada por ele destruiu a onisciência do Deus hebreu. E aqui ele mostrou mais uma vez que o Deus hebreu volta atrás, se arrepende do que diz. E foi o caso aqui. No versículo 7, Deus promete a ele mesmo que fará desaparecer da face da terra o homem e os seres viventes, os animais irracionais. E só que ele não praticou isso. Ele olhou para Noé e se arrependeu de fazer o homem desaparecer da face da terra e os animaizinhos, não é? Tanto é que os animaizinhos foram entrando na arca, não é isso? Pois bem, viu aí como Deus volta atrás? Percebeu? E mais aí um absurdo nessa lenda, porque a visão do escritor hebreu aqui, gente, era uma visão muito diferente da nossa. O escritor hebreu que escreveu isso aqui, ele mostrou mais uma ignorância quando ele diz que o Deus hebreu resolveu fazer desaparecer da face da terra não só o homem, porque o homem é o único culpado pelo que faz. Os animais irracionais não têm culpa. Eles não têm culpa pelo que eles fazem, porque eles não fazem com maldade. Então, o Deus hebreu aqui resolveu destruir o homem e também os animais irracionais. Veja que loucura. Destruir animais irracionais, que não pensam, que não se responsabilizam pelo que fazem. Entendeu a inocência aí do escritor hebreu? Tudo isso aqui, essa ingenuidade, está na Bíblia. E explica-se o porquê dessa ingenuidade. Você está sendo enganado e não percebe aí essa ação maléfica por parte aí de espertalhões religiosos. Entendeu? É simples analisar a Bíblia. É simples assim. Então você viu aqui nesse vídeo, não é? Que o Deus hebreu perde sua onisciência. Ele se arrepende de ter feito o homem. E aí ele perde também sua onisciência quando diz que vai fazer desaparecer o homem da face da terra. E não fez isso. Voltou atrás, olhou para Noé e aí se arrependeu de ter dito que iria fazer o homem desaparecer da face da terra. É tão simples assim estudar a Bíblia, não é? Então, mais um pedido. Agora eu vou terminar o vídeo e aí você corre, pega a sua Bíblia, abra Gênesis 6 e leia ali, de preferência, o capítulo todo. Mas, rapidamente, leia os versículos 5 a 8. E você verá aí mais uma bobagem bíblica. Isso ocorre por quê? Porque o homem cria deuses conforme sua cultura. Os deuses têm o formato do homem que os cria. Então o homem cria deuses e coloca nesses deuses a onisciência, a onipresença e a onipotência. Só que quando qualquer homem passa a escrever sobre esse Deus criado, aí o homem nem percebe que está destruindo a onisciência, a onipresença e a onipotência desses deuses. Entendeu? É isso o que ocorre. Mais um vídeo e muito obrigado.